Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo reunidos para o nosso culto matinal dominical. Eu vou iniciar lendo um Salmos, Salmo 49, a vaidade do homem. Salmo 49. Povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma e ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. Pois, em morrendo, não levará nada consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Esse é um salmo falando sobre a vaidade do homem. O que nós levaremos dessa vida? A nossa fé, aquilo que nós construímos, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus, mas outras coisas são vaidade. Então, vamos cantar uma música. Hoje minha mãe está aqui. E nós vamos estar cantando uma música. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que passamos debaixo da tua graça, da tua unção, da tua misericórdia, do teu perdão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos desampara nunca, porque o Senhor é o nosso Deus fiel, o nosso libertador, aquele em quem cremos, em quem depositamos toda a nossa confiança. Dá-nos sempre, Senhor, a graça de te servir, de te louvar, de buscar a tua face a cada dia, estarmos buscando em primeiro lugar o Senhor, e tudo mais nos será acrescentado. Obrigada, Senhor, por tudo, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Pedimos a tua bênção neste domingo que iniciamos na tua presença, Senhor, orando, cantando, estudando a tua palavra. Vem, Espírito Santo, enche-nos de novo com a tua bênção, com a tua luz, com a tua presença maravilhosa. E aqueles que não têm essa experiência, que possam orar assim: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, porque Jesus falou que tudo, se pedirmos o Espírito Santo, Deus não nos negará, porque é isso que Ele quer para nós, que venhamos a receber o Espírito Santo e viver em comunhão com o Senhor. Guarda-nos, Senhor, nesse dia, nessa semana, dá-nos saúde, disposição, alegria de viver. Fortalece-nos na fé. Abençoa agora o estudo da palavra que vamos ter. Dá ao Michel sabedoria, entendimento, unção do teu Espírito Santo, para que ele transmita a nós aquilo que o Senhor tem revelado a ele. E no final do culto, Senhor, estaremos participando da Santa Ceia. Por isso, prepara o nosso coração, a nossa vida,
para que possamos participar desse momento tão especial da Santa Ceia. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A semana passada ficou sua cabeça. A graça e a paz de Cristo sejam com todos os irmãos, todas as irmãs. Mais esse domingo, mais uma semana na presença de Deus e com Deus, para vivermos e expressarmos as virtudes desse Deus com a nossa vida. Continuando o estudo que nós falamos domingo, gostaria que vocês abrissem agora João capítulo 6, o versículo 35 e 36 apenas, em que Jesus aqui, ele fala que ele é o alimento da vida, o alimento que plenifica a vida, necessária à vida. Capítulo 6 de João, versículo 35 e 36, Jesus diz o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Esse é o texto para a nossa meditação. Jesus Cristo, o tema é o alimento da vida. O homem tem muitas fomes. Fomes em todos os sentidos que abarca a sua vida, quer no sentido físico, quer no sentido psíquico da sua alma, quer no sentido espiritual. Ele tem fome. Ele também tem sede, como a Bíblia fala, às vezes sede até mesmo de uma condição que ele acha que ele tem direito, como justiça. Mas o homem, na realidade, ele só tem fome de uma coisa. Ele tem fome de Deus. Ele tem fome de vida. No texto que nós lemos, você pode ver que ele destaca algo que é muito interessante. Ele afirma que ele é o pão da vida. É aquele trigo triturado que faz com que a gente passa a se alimentar dele e passa também a ter vida, como ele é a essência da própria vida. Por isso que ele diz no versículo 35, no versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim, e veja como é forte essa palavra, jamais terá fome. E a segunda parte ele fala, e aquele que crê em mim. Primeiro é vir a ele, e o segundo é crer. E esse crer, ele falou, jamais terá sede. Então, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, todas as nossas fomes, todas as nossas carências, todos os nossos conflitos. Ele remove todas essas coisas, porque quando ele fala aqui da palavra fome, essa palavra fome, no grego, ela tem um sentido metafórico de um desejo ardente, que é comum em todo ser humano, um desejo assim impetuoso para algumas coisas. E ele falou que ele tira isso, porque ele tira a ansiedade, tira a preocupação, ele vai tirando todas essas coisas que deixam o homem sem uma condição de ter uma comunhão plena com Deus. Falamos que Jesus, no domingo passado, que Jesus é a árvore de vida. Quando ele fez, falamos isso domingo passado, o primeiro Adão, ele colocou ele num paraíso e era um lugar muito bom, é um Éden de Deus. E lá ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, dessa você não come, o resto você come de tudo. E explicamos domingo passado que agora, num lugar onde tem a morte, ele coloca uma árvore de vida. E falamos que essa árvore de vida é a expressão clara da revelação de Jesus Cristo. E agora ele diz, não coma nada que tem no mundo, e nem as coisas que há no mundo, não ame essas coisas. E ele faz uma afirmação, coma e beba desse fruto que está aí. Que fruto que é isso que ele está falando?
Jesus Cristo. Então ele coloca, para o primeiro Adão, ele colocou num lugar de vida, ele colocou uma árvore dizendo, tomem cuidado. Agora, no lugar de morte, ele coloca uma árvore de vida e diz, se você comer dele, dessa árvore, desse fruto, certamente viverá. Isso nós falamos vez passada porque a gente vê que o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele que vai dar-nos condição de voltarmos para o Pai com essa verdade que está sendo revelada e com a vida que pertence a ele e nele está. Só recordando, Provérbios 3, de 13 a 18, Jesus lá é revelado em Provérbios que ele é a sabedoria de Deus. Vimos isso, não vamos voltar a esse contexto. E ele é que dá o conhecimento de Deus. Então ele não é só a sabedoria, mas ele é que dá o conhecimento de Deus como Pai. Isso nós já entendemos. Isso abre-nos uma nova dimensão da maneira de nós pensarmos. Provérbios 11, 30 a 31 diz que ele é o justo que veio justificar o homem que estava afastado. Porque não há nenhum justo sobre a face da terra, diz Romanos 3. E Romanos 5 fala que ele nos justificou. E ele nos justificando, ele nos torna justo para agora praticarmos a justiça. Por isso é muito importante que só em Cristo nós temos a condição de expressarmos uma forma justa de viver. Provérbios 13, 12, em Cristo Jesus, nós vemos que os nossos desejos todos foram supridos. Está lá em Provérbios 13, 12. E que em Cristo ele cumpriu tudo isso, ele consumou tudo isso. Então quem está em comunhão com ele, se alimentando dele, crendo nele, nada falta. E na realidade você tem apenas um contexto de gratidão para expressar com a sua vida exatamente a esperança que há no seu coração agora. Porque agora você quer realmente expressar as virtudes de Cristo através da sua vida. E Provérbios 15, 4, nós vimos que ele revela as palavras saudáveis que tinha na boca, que eram palavras de medicina, palavras que curavam. E agora, nós tendo essa comunhão com ele, comendo, se alimentando dele, também a nossa expressão no falar vai fazer com que haja vida em outras pessoas, ou para outras pessoas. Então, a nossa forma de falar agora vai edificar outras pessoas. E então, a nossa língua, como ele fala lá, suave, saudável, vai produzir saúde. Então, ele fala claramente que se você vem a Jesus Cristo, jamais você vai ter fome. Fome do quê? Fome de vida. E se você crer nele, jamais você vai ter sede. Sede de qualquer situação que você fica, às vezes, questionando ou buscando. Você não vai ter mais isso, porque vai se sentir completado, maduro, inteiro. Então você não vai ter mais esse contexto, porque os seus desejos já foram satisfeitos. E você passa agora a ser um edificador de outros, porque você já foi edificado com as bênçãos que ele nos deu, desde a salvação, a santificação e a comunhão. Gostaria de destacar que, como o primeiro Adão, os seus filhos cobrem a nudez, presta bem atenção nisso, lá no começo, já cobrem a sua nudez, a sua vergonha, no contexto pleno, físico até o espiritual, com folhas das árvores. E lá no Gênesis diz que o primeiro Adão, diante do afastamento de Deus, ele cobriu a sua nudez, vergonha, culpa, medo, ele cobriu com folhas de figueira. Uma representação muito clara a respeito de um afastamento que o homem teve de Deus, e ele cobriu com folhas a sua forma e a sua nudez. Tanto é que Deus perguntou, onde você está? Você estava comigo e agora você está com medo, com culpa, se escondendo no meio das árvores. Aonde você está? Eu falei que era para comer. Eu não falei que as folhas eram para vestir, mas eu dei frutos para você comer e ter vida plena. Por quê? Quem disse que você estava nu? Você comeu do que eu disse para você não comer? Então a gente percebe que os dons de Deus são irrevogáveis.
E nós temos muitos dons, e as pessoas confundem os dons com a essência do fruto. Dons são folhas, não são frutos. Eu vou explicar isso um pouco melhor. O dom da pregação, o dom de milagres, o dom de profecia, o dom de filantropia, o dom de oração, de expulsar demônios, etc. São folhas, queridos. São folhas que nos atraem. Porque aonde tem uma árvore que tem uma folha, você pode ter o fruto nela. E muitas vezes você vai procurar isso, você não acha fruto. Como Jesus não encontrou fruto. Ele viu uma figueira cheia de folha. Ele falou, se a figueira produz a folha, é o período em que tem figo. E ele foi buscar figo e não achou figo. E o que acontece? Acontece que essa figueira seca, porque não tem razão mais de ficar ocupando espaço. É muito dom, mas sem frutos. Então tudo isso que a gente vê é para atrair, fazer com que as pessoas venham buscar frutos. E na realidade o que a gente acaba encontrando? Folhas. Jesus quer frutos e não folhas. Satanás também recebeu dons, queridos. Recebeu dons. Como ser humano, recebeu dons. Para usar segundo o propósito para a glória de Deus. Mas ele inverteu o propósito. Então ele usou o dom de uma maneira totalmente equivocada. E o que aconteceu? Embora os dons sejam irrevogáveis, ele continua tendo dons. Mas ele está usando de uma forma totalmente incorreta, fora do seu propósito, que era para a glória de Deus. E ele usou para a sua própria glória. Por isso, hoje em dia nós encontramos muitas folhas, dons, muitos, e muitas pessoas com dons maravilhosos. Mas não se encontra nelas frutos. São árvores sem frutos do Espírito. Apenas a gente vê folhas. O fruto é salvo, querido, quando ele é repartido e não quando ele é comido. O fruto só tem significado quando é entregue. Pelos seus frutos, diz Jesus, se conhece a árvore. Então é muito interessante que não é pelas folhas que se conhece a árvore. Você vê muitas vezes que vai chegar naquele dia em que falarão para Jesus, nós não fizemos milagres em teu nome? Nós não expulsamos demônios? Nós não fizemos maravilhas? Nós não te pregamos aonde estávamos? Ele falou, afastai-vos de mim, não vos conheço, os que praticam a iniquidade. Como? Seria uma coisa totalmente incoerente, parece. Não. Porque o fruto só tem significado quando ele é entregue. Então, nós vamos perceber que existem muitas árvores hoje que estão cheias de folhas, mas que não existem o quê? Frutos. A igreja não é para salvar o fruto que se come, mas é para que ela ressignifique o fruto que produz em prol do próximo. Se a sua fome está suprida em Jesus Cristo, por isso que ele falou, quem vem a mim jamais terá fome. Se ela está suprida, então os teus desejos vão estar agora voltados para uma outra vontade. Você quer agora se alimentar do próprio Cristo, é o que nós vamos fazer hoje, comendo a ceia. Alimentando de Cristo é uma expressão pedagógica para nós entendermos o significado. É ter o Espírito de Cristo e a vida de Cristo, para que a gente possa expressar as suas virtudes. Então, se a sua fome está satisfeita em Jesus Cristo, então o encontro com o seu irmão, com a sua irmã, é para partilhar a vida, vivendo em comunhão. Então, é usar esse encontro como a oportunidade de comunhão e não de comércio. E o que Jesus encontrou no templo quando ele lá esteve? Ele encontrou um comércio que era feito no templo e que era para ser de oração, de encontro, do partilhar. E ele encontrou na realidade um comércio correndo naquele contexto lá do templo. Então, não é para controlar o outro, não é para empoderar-se, não é para ficar sobre o outro, mas na realidade é para expressar a comunhão, fazendo com que as diferenças desapareçam e que o amor prevaleça. Esse amor que eu falo é o ágape, o amor desinteressado, como eu tenho sempre falado, que só tem esse amor, que é esse amor que Deus nos amou e quer que a gente ame um ao outro. Veja que é interessante, lá em João capítulo 4, 34 a 38, depois que ele conversou com a samaritana, diz que a fome dele, os discípulos eram trazer comida.
A fome, ele falou, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Porque ele veio aqui para que ele pudesse expressar como fruto a essência daquele contexto da árvore de vida. Não só trazer o conhecimento, a sabedoria, mas ele falou para salvar também as pessoas. E ele descreve nesse contexto de João 4, 34 e 38, os campos já estão a ponto de colher. Um é que planta, um é que semeia, o crescimento acontece, e outros são os que colhem. E eles estavam falando para os discípulos, veja como está branco os campos. Você não semeou, mas você está aí para poder fazer o quê? A colheita. Ele é o grande semeador. Então, o que acontece com o ser humano é que a presunção, a cobiça, a glória humana religiosa usa a fome devida que o homem precisa para alimentar o comércio e cria separação entre as pessoas. Você quer uma coisa que mais cria separação e faz partido, até dentro da própria denominação religiosa? A religião. Aparece muito nela o quê? Folhas, que cobre a vergonha humana. Mas ainda existe o que nesse lugar? Frutos, que saciam a fome devida do ser humano. Aquilo que é devido humano viver em unidade, está faltando, que é o amor ágape. Então a diferença entre as pessoas, em vez de oportunizar a comunhão, gera uma relação de benefícios, de interesses comerciais e também de interesse de cobiça e poder. Se Deus deu primeiro o alimento e depois a fome, veja como é interessante. Se você perguntar assim para uma pessoa rapidamente, o que veio primeiro? O alimento ou a fome? Deus deu primeiro o quê? Fez as árvores para o homem comer e depois trouxe o homem com fome para comer as árvores. Ou os frutos das árvores. Então a comunhão, ela veio para que você possa sentar e agora comer com prazer. Então a fome foi dada não porque veio o pecado. Não existiu a fome por causa do pecado. Ela veio antes do pecado. Tanto é que falou, coma de todas as árvores, menos de uma. Agora, em Cristo Jesus, nesse mundo, ele põe essa árvore de vida, que é Jesus Cristo, e fala, coma só dele, e de nada que tem no mundo. Porque ele está querendo expressar uma nova verdade para esse novo tempo, que é nesse segundo Adão que está acontecendo uma nova humanidade. A fome, queridos, ele dá uma diferença entre os homens, que é para oportunizar o encontro entre os homens. A fome, a diferença, a pobreza, a riqueza, é para proporcionar um encontro, veja como é interessante, e partilhar, e não para barganhar, e não para fazer comércio, e para exercer controle e poder de uns sobre os outros. Não, é para com a autoridade servir, e não ser servido. Na Jerusalém terrena, foi descrito na época de Jesus um templo. E eles eram pessoas que caminharam pelo deserto e havia um templo móvel. Aí fizeram um templo definitivo. Salomão orou nesse templo, falou a respeito da importância dele. Mas o templo, durante esse período que estava em Israel, foi visto pelos israelitas como um lugar que é o templo do Senhor, e eles tinham ali como se fosse um lugar de proteção e segurança. Jeremias, no capítulo 7, fala, vocês ficam repetindo, templo do Senhor, estamos indo ao templo do Senhor, templo do Senhor. E o templo não vai proteger vocês. E falou para o profeta Jeremias, no capítulo 7, nem ora por eles, porque eles estão totalmente fora do meu propósito. Não é o templo que salva, é a pessoa que é o templo do Espírito Santo que está lá, é que dá o contexto da presença do Senhor naquele lugar. Não é o templo, não é o lugar. Jesus falou isso para a samaritana. Na Jerusalém tinha um templo. O templo era visto como lugar de proteção e segurança. A proteção não dá segurança, queridos. Mas o que gera o templo? Gera imaturidade. O templo, ele é necessário enquanto a pessoa não cresce. Ela é necessário para, numa reunião, você aprender com os demais e crescer. É como se fosse uma escola. Você cresce. Depois você não fica eternamente na escola, a não ser que você é um professor daquela escola. Aí você volta para ajudar outras pessoas a crescerem, saírem da ignorância, saírem das trevas.
Mas o que é interessante é que ele afirma que ele disse assim, não haverá mais templo. Esse templo que vocês estão fixados nele será destruído. Não haverá pedra sobre pedra. E ele se referindo agora ao templo do seu corpo, como o santuário onde Deus habita. Ele estava agora dando uma expressão nova a respeito de como adorar esse Deus, que não é quanto ao lugar, mas quanto é a comunhão que a pessoa anda com Deus. Então, proteção não dá segurança, mas gera imaturidade. Você sabe que se você proteger uma pessoa muito, ela fica imatura, ela nunca cresce. Ela fica o eterno dependente seu. Mas quando você deixa ela crescer, ela se torna responsável, madura, completa. É isso que Jesus quer, que a gente continue crescendo no conhecimento dele e de Deus, para se tornar cada vez mais seguro e produzir o quê? Um contexto de segurança, agindo com responsabilidade onde nós estivermos. E não com imaturidade, como crianças que não crescem. Então a proteção não dá segurança, mas gera imaturidade, e a proteção é para proteger do que não é seguro. Enquanto a criança é pequena, você cuida dela. Depois que ela cresce, você tem que dar liberdade para que ela enfrente as circunstâncias, enfrente os problemas, se torne uma pessoa segura, madura, completa, como Cristo, que embora em comunhão com o Pai, se distanciou tanto que morreu numa cruz gritando, Deus meu, por que me desamparaste? E ele nunca chamou o Pai de Deus. Mas na cruz ele teve que gritar sim. Por causa de quem? Por causa de nós, humanos, que não quisemos entender esse sentido mais plenos. Então a segurança é a maturidade, queridos. Então quando uma pessoa se torna segura, ela se torna uma pessoa madura, plena, completa, como Cristo, para lidar com a circunstância. Mesmo que ele não tenha uma proteção, porque ele sabe que está protegido. E não está protegido por coisas, ele está protegido pela comunhão em que ele se encontra com Deus. E aí o que ele faz? Ele vivencia com responsabilidade a sua vida. Desculpa. Jesus falou que aquele templo físico seria destruído na cidade de Jerusalém. Então ele falou, não haverá pedra sobre pedra, tudo vai cair. Mas ele mesmo, ele posiciona como o santuário, onde Deus habita. Então, duas pessoas onde Deus habita, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, é lá que Deus derrama a sua bênção. Sozinho você é uma pessoa abençoada, mas você não é abençoador se não tiver um segundo elemento. Então, individualmente, a pessoa é abençoada, mas não é abençoadora, se não tiver um outro semelhante a ele para compartilhar as grandezas de Deus. Por isso que ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá eu estarei. Então é importante o encontro e a comunhão. E ele falou que em 3 dias ele edificaria aquele templo. E eles estavam pensando no templo físico, de 60 e poucos anos para construir, ou reconstruir naquela época. Então eles não entenderam o que Jesus estava falando. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em cada um de nós. E nós, como lugar, que é o santuário onde Deus habita, quando reunidos num lugar, aquele lugar se torna sagrado. Porque nós somos o santo naquele lugar. E muitas vezes a pessoa confunde, como eu já disse, o santo com o sagrado. Existe o santo que está num lugar e o lugar se torna sagrado. Mas o lugar nunca é santo. Quem é santo é o homem que está em comunhão com aquele que é santo. Então o homem crescido na sua espiritualidade, queridos, ele vive e expressa a sua vida como um santuário onde Deus habita. Deixa eu tomar um golinho d'água que está com um pigarrinho aqui, um pouquinho só. E o que é interessante é que o Apocalipse vai falar sobre o novo céu e a nova terra, e ele vai falar agora da nova Jerusalém. E João não viu nessa nova Jerusalém templo, nem santuário, porque o templo, o santuário, é o próprio Deus, Pai, e o seu Filho, o Cordeiro, que é aquele que ilumina, onde não haverá mais necessidade do sol, nem da lua, nem das estrelas, nem da luz de vela ou de qualquer outro tipo de luz. Porque Deus é a luz.
e o Cordeiro é a lâmpada. Veja que coisa incrível. Pois a presença de Deus e do Cordeiro ilumina. O que ele está falando aqui? Que naquele lugar não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não vai mais existir a pobreza e a riqueza, porque todos serão um em Cristo Jesus. Haverá partilha. Então Jesus criticou o templo como comércio e não como um lugar de reunião para o crescimento do conhecimento de Deus, porque ali se reúnem os santos, e os santos, os separados, estão para crescer e eles se reúnem num lugar. Então não é o templo, como muitos às vezes colocam. Vamos à casa de Deus. A casa de Deus não é o templo. A casa de Deus somos nós, santuário onde Deus habita no seu Espírito Santo em nós, por causa que Cristo já nos deu essa condição de ter a comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quero encerrando dizendo o seguinte: enquanto a igreja, nós como igreja, pensarmos que a pobreza é uma coisa vergonhosa e a riqueza uma coisa gloriosa, ela vai fazer algo que se chama manter o templo físico. Pobreza só é vergonhosa, querido, quando ela é comercializada. Deus nos fez, presta bem atenção, Deus nos fez com necessidades, nos fez nus, diz que o homem estava nu e não se envergonhava, antes de ter o pecado, já nos fez nus, e também nos fez com fome. Tinha alimento, mas tinha fome. Tudo isso para que pudesse ocorrer o partilhar, o ter a comunhão. Porque se cada um fosse autossuficiente, não haveria a necessidade de reunião, nem de comunhão, nem de um casamento, nem de um homem completar uma mulher e uma mulher completar um homem. Porque precisam de dois semelhantes, ligados em Deus, que é o cordão de 3 dobras e que não se rompe facilmente. Quando isso acontece, a gente vai perceber que tudo isso já foi dado antes de acontecer o pecado. Então a fome já existia, a carência já existia, a necessidade já existia, e a gente vai percebendo que até a nudez já existia. Então Deus deu isso para que pudesse manter uma comunhão plena, uns com os outros e com o próprio Deus. Então o pecado veio depois disso. Essas coisas não são por causa do pecado. E muitos começam a colocar, tá vendo? Você está pobre, como falaram para Jó. Você está sofrendo essa situação, é porque você tem pecado. Você está vendo? Se você está nessa situação, é porque você está pecado. Mas se você é rico, então você não tem pecado. E esse pensamento sofismático, essa pseudo-verdade, embrenhou no meio da religião cristã. E muitos acham que isso aqui é uma verdade. Não só na religião cristã, também no meio judaico. E na realidade, pobreza e riqueza não é aquilo que envergonha e nem que glorifica o ser humano. Pobreza e riqueza é para esse gradiente de diferença ocorrer em Cristo o equilíbrio, aquilo que se chama a justiça. É aquela balança que tem 2 hastes e que se equilibra, porque há um contexto de equilíbrio entre as partes. Não há muito para quem tem muito, não é pouco para quem tem pouco, mas é sim, não é um dar o que falta ao outro, mas assim é expressar em amor aquilo que pode ser dado para quem não ainda alcançou o que é necessário para conhecer essa grandeza de Deus. Isso é muito importante. Então muitos dizem assim, essas coisas, pobreza, esse problema que você está passando, esse sofrimento que você está tendo, isso é por conta do pecado. Não, é para permitir a comunhão de uns com os outros. Dar condições do homem compartilhar e expressar o seu amor para com o seu próximo. Quando o homem perdeu a sua comunhão, querido, e essa comunhão é com Deus e com o próximo, agora, com os frutos, ele deixou de comer e passou a se cobrir com folhas. Então, dons, capacidades, aptidões tomaram conta do ser humano. E ele esqueceu de fazer uma coisa que Deus havia falado. A fome de vida. O homem tem muita fome, eu falei. Muita fome. Agora, o que é importante, nós entendermos um ponto só. De que fome que você está falando? Eu estou falando de fome de vida. Porque o ser humano quer ter a vida eterna. Mas não quer ter Cristo, que é essa própria vida eterna. Está aqui em João 6. E ele fala isso, e hoje nós vamos fazer a ceia.
E na ceia nós comemos e bebemos do corpo de Cristo. Com que finalidade? Expressarmos esse Cristo, como ele diz aqui no capítulo 6. Então, o homem, para cobrir a vergonha, a culpa, o medo, ele procura fazer alguma coisa. Usa até dos dons. E Jesus falou que não é isso. Você tem fome, então, do quê? Você tem desejo, em outras palavras, essa fome, de quê? Jesus supriu todos eles? Já. Se ele supriu todos eles, nós já vimos o Salmo que foi lido, o 49, expressa muito bem isso que nós estamos falando. Você tem sede, então, de quê? Jesus mesmo falou, muitos têm sede e fome de justiça. Não tenho mais nada disso. Porque eu sei que o justo já me justificou. Eu sou uma expressão desse contexto de um justo que faz justiça. Então eu não fico mais infantilizado com as coisas. E nem cheio de mimimi, de coisinhas. Veja como é interessante. Jesus Cristo já supriu todas, queridos. Vou repetir, todas as nossas necessidades. Os desejos, carências, vergonha, culpa, medo. Ele já tirou tudo isso, dando-nos o Espírito Santo para estar conosco. E é esse alimento que é Cristo em nós, e nós nos alimentando dele, do seu Espírito e da sua vida, e expressando essa nova vida, é Cristo em nós, a esperança da glória. Então ele veio trazer tudo isso, nos trouxe esperança, tirou os desejos que nós tínhamos, e ele completa agora. Nós entendemos a razão de ser e de viver aqui para a glória de Deus. Então, se você vem a Jesus, ele disse, você jamais, veja a palavra como é forte, jamais terá fome. E se você vem e bebe da vida dele, jamais terá sede. O que ele está falando aqui? Que nós precisamos crer nele, vir a ele e crer nele. Se nós fizermos isso, ele falou que nós seremos supridos. E vimos agora que vamos fazer alguma coisa que é o memorial que ele pediu para a gente fazer. Com que objetivo? É um objetivo pedagógico, que nós vamos comer agora do pão, que é o seu espírito, e beber do vinho, que é a sua vida. Ele disse isso de forma clara, aqui em João mesmo. Dos versículos 50 para frente, ele vai falando a respeito do que ele é como alimento da vida. E muitos o abandonaram. E aí ele explica tudo que ele estava falando no versículo 63, eu quero ler agora para a gente, capítulo 6 de João, o versículo 63. Quando ele falava, minha carne é comida, meu sangue é bebida, todo mundo abandonou. Eu falei, esse camarada não está certo. E agora ele explica o que ele está querendo dizer. É ele explicando, não são homens. E eu quero ler para os irmãos. O Espírito, Jesus falando, João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Quem comer a minha carne, quem comer o meu Espírito, é isso que ele está falando. E aí ele diz, as palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Carne é Espírito e sangue é vida. Se você se alimentar do meu Espírito, quem tem o Espírito de Cristo, é de Cristo. E se tem a vida de Cristo, expressa essa vida. É o que ele falou, tem vida eterna. É uma pessoa que não fica mais preocupado em perder a vida. E ele fala, tem a vida eterna, versículo 54. Aí ele repete de novo, aquele que permanece em mim e eu nele, é aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. Significa, tem comunhão com ele. E assim ele fala que ele tem vida em si mesmo. Ele vai explicando tudo isso aqui, já falamos. Eu só quero destacar esse contexto que ele explicou. Quando fazemos então a ceia, lembre, quando você comer o pão, lembre que isso é um memorial, é em memória da morte de Cristo, que ele fez por nós. É ele que nos dá agora a vida. Quando você comer pedagogicamente, você vai estar fazendo o seguinte, eu estou comendo esse pão, que é corpo de Cristo, porque é o Espírito dele que está em mim. E quando você beber esse vinho, você tem consciência clara, pela fé, é o contexto, não é que transforma, não é transubstanciação, não é consubstanciação, não. É memorial, é uma memória, você traz a memória o que ele fez por você. E essa comunhão vai fazer para que você tenha o que? Vida e vida plena. Eu vou passar agora ao contexto da comunhão.
E nós vamos cantar um hino antes e depois nós vamos fazer a ceia. Prepara ali um pedacinho de pão, um pedacinho ali, um cálicezinho com vinho, que nós vamos fazer um memorial, um suco de uva, para que você possa fazer isso em memória do que Cristo fez, trazendo à memória a recordação do que nós temos agora. Vida eterna, vida plena, vida completa. Para não sermos crianças, levados de doutrinas humanas, presos a um contexto templário. Mas que a gente seja o santuário onde Deus habita e aonde nós tivermos 2 ou 3, Ele estará lá conosco. Que Deus abençoe e nós vamos cantar e depois nós vamos dar continuidade à ceia e à comunhão, encerrando assim o nosso culto. Amém, queridos? O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dá-me do teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dá-me do teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia, 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 Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Vem, Espírito Santo, enche o nosso cálice, a nossa vida, que o teu pão, o teu corpo, o teu Espírito venha sobre nós, e o teu cálice, o teu vinho, a tua vida, venha nos vivificar. Agora, Senhor, que participaremos da Santa Ceia, fortalece-nos, Senhor, fortalece a tua igreja, que somos nós, o corpo de Cristo na terra. Amém. Amém. Acabamos de cantar aqui, queridos, aleluia. Essa palavra, ela é composta de 2 palavras. Alelu é um convite. Vinde, comei e bebei de graça. Não com dinheiro, não comprando, de graça. Da água, da vida. A igreja, o Espírito Santo convida, venha e beba de graça. Desse Cristo maravilhoso. Essa árvore de vida que nos leva agora para o seio do Pai, nos reconcilia para comermos a árvore da vida. Então, queridos, quero dizer que essa palavra alelu é esse convite. Yah é o Senhor. Aleluel é um convite para Deus. El. Yah é Yahvé. El é Deus. É um convite, são 2 palavras. E não tem uma tradução, ela é comum em todo mundo. Todo mundo sabe aleluia. A palavra hebraica que significa esse convite para vir louvar o Senhor. Isso nós vamos fazer agora com a ceia. Jesus, na noite que foi traído, ele diz que tomou o pão, partiu, orou, deu graça pelo pão, partiu, deu aos seus discípulos e cada um pegou um pedacinho desse pão para se alimentar de Cristo, a expressão daquele que é o Espírito do próprio Cristo. Façamos isso, lembrando esse memorial, lembrando que agora
Não que isso seja transformação, mas uma confirmação da nossa fé em fidelidade ao que Ele fez por nós. Comamos para expressar que o Espírito de Cristo está em nossa vida e que dirige a nossa vida. Façamos isso em nome de Jesus. É isso, queridos. Esse pão que nós comemos é o trigo triturado. É a essência para alimentar nossa vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. Jamais. Depois que comeram do pão, ele tomou o cálice e disse: bebei todos vós dele. É a expressão da vida. Se alimentaram do meu espírito. Então lembre-se, nesse memorial, que agora você vai beber esse vinho, um símbolo, uma figura de uma representação para você não esquecer até que ele venha, da vida dele. Que a vida dele seja expressão através da nossa vida, para que as pessoas possam ver esse Cristo onde nós estivermos. Façamos isso em memória dele. Graças a Deus. Queridos, nós que entendemos o que estamos fazendo, nós somos gratos e fazemos isso em memória para reforçar a realidade da nossa fidelidade, dizendo: estamos ainda com o Senhor, esperamos o Senhor. O Senhor vive em cada um de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Até que o Senhor venha, a gente está firme aqui esperando o Senhor. Fazemos esse memorial para recordar o que o Senhor pediu para que a gente fizesse. Sempre que reunir em meu nome, fazer isso em memória de mim. E nós estamos fazendo juntamente aqui com nossa família e com os nossos irmãos na fé. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia, aleluia. Encerrando o nosso culto, vamos estar orando. Se você tem uma necessidade, se você tem um agradecimento, um louvor, esteja agora colocando diante de Deus a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Ó Deus, que esse pão, esse vinho que simbolizam o Teu corpo, o Teu sangue, nos alimentem, nos fortaleçam nesse dia, durante toda a semana, durante toda a nossa vida, que nós sejamos alimentados e que não venhamos a ter fome, nem ter sede daquilo que não edifica, porque o Senhor é que sacia a nossa fome, a nossa sede. Amém. Que cada um que participou desse memorial tenha essa consciência e esse louvor ao Senhor nosso Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fez esse sacrifício, deu a sua vida
para que nós pudéssemos ter vida plena. Amém. Que todos recebam essa vida plena. Amém. Que ninguém fique fora da tua graça, da tua salvação, da tua tão grande comunhão. Amém. E que agora, Senhor, estenda a tua mão, abençoa a nossa família, eu, Michel, minha mãe aqui, os nossos queridos, onde quer que eles estejam, que eles sejam abençoados. Amém. E cada um, cada família, cada pessoa que está conosco, estenda, Senhor, a tua bênção sobre cada um deles, sobre as famílias, Senhor, edificando todos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Se tem alguém enfermo, alguém com alguma necessidade, que o Senhor esteja suprindo e que tenham alegria de dizer ao Senhor: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.